Só vamos falar de funções oxigenadas hoje. Falar especificamente do álcool. Eu demoro um pouquinho no álcool, vou fazer uma aula isolada só álcool, porque o álcool demora mais e cai bastante no vestibular, né? Então, as funções oxigenadas eles têm uma característica. Eles vão ser, né, tem em sua estrutura carbono, hidrogênio e o oxigênio. E eles podem ser derivadas de três coisas. Eles podem ser hidroxiladas, são derivadas da hidroxilas. Eles podem ser carboniladas, que tem a carbonila, e nós temos as carboxiladas. Então, nós vamos falar das hidroxiladas, que na verdade as hidroxiladas aí a gente tem álcool, enol, fenol, é isso, e o éter. Então eu vou falar primeiro do álcool e na sequência eu venho falando de cada função hidroxilada. Hoje vamos falar um pouquinho aqui de álcool. Então o que seria álcool? Então, são funções oxigenadas que tem aí, ó, a hidroxila ligada a um carbono, ó, ele está ligado a um carbono saturado, que são ligações o quê? Simples. Então o aluno tem que dominar isso daí. Vou dar um exemplozinho de álcool aqui, ó. CH3OH. Por exemplo, isso é um álcool. Por que isso é um álcool? Porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, com ligações simples. Se você pegar esse outro aqui, ó, isto também é um álcool, porque eu tenho também hidroxila ligada a um carbono saturado. Posso ter álcool de cadeia fechada? Posso. Ó, esse carboninho aqui onde a hidroxila está ligado, ele também é, ó, um álcool, porque na verdade esse hidroxila está ligado a esse carbono com ligações simples. Se você pegar uma cadeia aromática, mas que você tenha um radicalzinho e a hidroxila esteja ligado nele, isso também é um álcool, é o chamado álcool aromático, porque o carbono é esse na qual a hidroxila está ligada. E esse carbono ele não tem insaturação, ele é saturado. Então isto também é um álcool. Pode acontecer de você ter isso daqui também, ó, CH2, por exemplo, OH. Se você for olhar aqui, o OH está ligado neste carboninho. Tem uma insaturação, mas a hidroxila não está ligada nele, então isso também é um álcool. Eu começo a ter problema quando acontece isso aqui, ó. CH dupla CHOH. Aí isso daqui, por exemplo, já não é álcool. Por quê? A hidroxila está ligada num carbono que tem insaturação. Isso daqui, ó, não é um álcool. Na verdade, isso é um enol. Então o aluno tem que ter cuidado que eu posso ter enol. Enol na verdade seria a hidroxila aí ligada num carbono, né? Na verdade o álcool seria a hidroxila ligada a um carbono saturado. Aqui é insaturado, não é álcool. Outro cuidado que eu tenho que ter é quando acontecer isso, ó, a hidroxila ligada ao anel aromático, porque se você observar, esse anelzinho aromático é a mesma coisa de ter esse comportamentozinho. Então, este carbonozinho que eu estou marcando aqui, ele tem insaturação. Então, isso daqui automaticamente torna isso não álcool. Isso aqui a gente chama de fenol. Então, ainda trabalhar, ó, fenol, enol, álcool e o éter ainda. Ok? Mas, de um modo geral, você tem que dominar álcool e tirar da cabeça um vício de que álcool é cachaça e combustível. Por exemplo, açúcar tem na sua matriz álcool, função álcool. Aí o cara pensa, então eu vou ficar bêbado se comer açúcar. Não, porque você tem que imaginar que o álcool, na verdade, é um tipo, né, o etanol é um tipo de álcool. Então tem que ter muito cuidado com isso daí. Com relação à nomenclatura, nós vamos usar a terminaçãozinha aí, ol. A terminação ol é o que vai caracterizar o álcool do ponto de vista oficial, que é a IUPAC. Mas outra coisa que eu tenho que observar antes de começar a nomenclatura são as classificações. Por exemplo, em relação à quantidade de hidroxila, se eu tiver uma única hidroxila, eu posso chamar isso de monoátomo.
álcool. Se eu tiver duas hidroxilas, eu vou chamar isso de diálcool. Porque eu tenho, ó, duas hidroxilas, então isso seria um diálcool. Não é dois álcools, é diálcool, são duas hidroxilas, que eu também posso chamar de diol. Como também eu posso ter aí, na verdade, eu posso ter aí também três hidroxilas. Posso ter três ou mais hidroxilas. Nesse caso aqui, a gente chama isso de poliálcool. Ok? Então tem que ter cuidado aí, ó, três hidroxilazinhas aqui para mostrar a vocês que isso é função álcool. Ok? Outra coisa é pelo tipo de carbono. Se a hidroxila estiver ligada num carbono primário, aí eu teria um álcool primário. Se tiver a hidroxila ligada num carbono secundário, aí eu teria, na verdade, um álcool secundário. Se eu tiver a hidroxila ligada num carbono terciário, eu teria um álcool terciário. Então, o tipo de carbono também classifica. Falando de nomenclatura, não tem muito segredo, é o que a gente já vem aplicando nas regras dos hidrocarbonetos de um modo geral. Você conta a quantidade de carbonos, por exemplo, tem um carbono aqui, então é MET. Só tem ligações simples, é AN. É um álcool, terminação OL, metanol. Se você tiver esse aqui agora, ó, CH3, CH2OH, como seria o nome dele? Dois carboninhos, ET. Só tem ligações simples, AN. É um álcool, terminação OL. Por que é álcool? Porque a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Mas eu tenho agora a seguinte situação. Eu posso ter com mais de 3 carbonozinhos a hidroxila mudando de posição. Ela pode estar ligada no carbono primário, como pode estar ligada no carbono secundário. Então ela pode mudar, ela pode estar ligada aqui no carbono primário, mas pode estar ligada no carbono secundário. Aí o PAC criou um mecanismo para você diferenciar isso. Você conta a quantidade de carbonos, 1, 2, 3, então é prop. Só tem ligações simples, é AN, aí tracinho. No carbono 1, você cita 1, eu tenho a hidroxila, que é o ol. Propan, um ol. Nesse outro caso, 1, 2, 3, 3 carbonos é prop. Aí você vai colocar aqui, na verdade, ligações simples AN, tracinho, 2 ol. Propan, 2 ol. Mas eu posso ter álcool ramificado? Com ramificação, posso ter sim álcool ramificado. Nesse casozinho aqui, eu vou achar a cadeia principal, que na verdade seria a maior sequência. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A maior sequência é 4. Então eu vou deixar de fora aqui o OH e vou deixar de fora o CH3, que são os radicais. O que é que eu vou fazer? Numerar. A prioridade é a hidroxila, porque é ela que caracteriza a função. Então eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4. Priorizei a hidroxila e agora eu vou citar para fazer o nominho dele. No carbono 3 eu tenho o metil, ó, 3-metil. A cadeia são 4 carbonos, but. Só tem ligações simples, AN, tracinho, 1, ol. Que ele está dizendo que no carbono 1 tem ol. Então, repetindo, no carbono 3 eu tenho o radical metil. A cadeia principal são 4 carbonos, é but. AN porque só tem ligações simples. E 1 é onde está a hidroxila, que eu chamo de ol. Ok? Outra coisa, pode aparecer ligações, na verdade, dupla. Pode aparecer sim ligações duplas. Por exemplo, se eu tiver essa situaçãozinha aqui, a cadeiazinha que eu vou priorizar é essa aqui, a cadeia carbônica. Ele está aqui como um radical, a hidroxila. Aí, ó, apareceu em saturação, aí ela vira prioridade. Dupla ou tripla é prioridade. Então eu vou numerar a partir dela. Não vou numerar a partir da hidroxila. A hidroxila seria a segunda opção, se coincidisse a posição da dupla. Nesse caso, não. A dupla está mais para a esquerda, eu numero mais para a esquerda. Então, como é que eu faço aí? Vou citar eles aqui da seguinte ordem. Eu tenho entre 1 e 2 a dupla e tenho no carbono 4 a hidroxila. Então, o que eu vou fazer? São 4 carbonos, but, tracinho, 1 e 2, o menor número é 1, 1 é N, tracinho,
No 4 eu tenho ol, 4ol. Então não vou ter muito probleminha com isso. Se eu tiver essa situaçãozinha aqui, 1-hidroxila, então é bem tranquilo, não preciso numerar, mas isso é uma cadeia cíclica. Então eu chamo ciclo, são 3 carboninhos, propanol, porque eu não preciso numerar. Mas pode acontecer de ter ramificação, por exemplo, nesse sentido, pode. Aí entra a prioridade. A hidroxila é minha prioridade, está aqui o metil. Então eu vou numerar em sentido anti-horário. Por que em sentido anti-horário? Porque é o sentido que me garante os menores números para os radicais. Se eu vier no sentido contrário, eu vou garantir os maiores números. Então eu vou citar aqui, ó, 3, tracinho, vou fazer aqui de preto para ficar melhor. 3-metil, é o nome do radical. Aí, ó, ciclo, porque é uma cadeia fechada. Aí são 6 carboninhos. Hexan, porque X de 6, AN, porque só tem ligações simples, tracinho 1ol. Então, de um modo geral, a gente teria que ter esse cuidadozinho aí. Só que a IUPAC, ela cria essa padronização, mas a gente ainda tem a chamada nomenclatura usual. Aí você diz, o que seria uma nomenclatura usual? É aquela que não é oficial. É o apelidozinho, é o meio comum, é um acordo entre países, entre regiões, entre indústrias. Então o cara pode chamar, às vezes, de outro nome. Então, comercialmente, álcool, não é comum você encontrar, por exemplo, no supermercado, o nome etanol. Você encontra álcool etílico. Então, eles criaram a seguinte padronização. Você usa o prefixo álcool, mais o nome do radical, mais a terminação ico. Vou dar um exemplo disso aqui, ó, CH3OH. O que é que você faz? Você isola aqui a hidroxila e vai dar o nome da seguinte maneira. Que radical é esse, né? O metil? Então você faz álcool, aí cita o nome do radical, ó, metil com a terminação ico, álcool metílico. O de supermercado, por exemplo, que a gente encontra lá no dia a dia, a gente vai encontrar esse daqui, ó. É um radical etil, que são 2 carbonos. Então a gente faz assim, ó. Álcool etil com a terminação ico. Fica álcool etílico. Isso é uma nomenclatura usual. Ok? Então a gente tem que ter um cuidadozinho na hora de trabalhar aí essas estruturas. Eu vou separar um cantinho aqui, porque é o suficiente para me fazer aqui e finalizar a aula com as chamadas propriedades físicas. As propriedades físicas dos álcools é tranquilo. Aí você diz, por que é tranquilo? Porque o que é que eu vou ver aqui primeiro? A solubilidade. Com relação à solubilidade, eu vou analisar a solubilidade em quem? Em água. Então, a solubilidade em água eu vou raciocinar da seguinte maneira. Se você pegar a cadeia carbônica, ela geralmente tem essa estrutura aqui, ó, OH. Então, eu vou ter uma região que é polar e vou ter uma região que é apolar, ou seja, que não gosta muito da água, já que a água ela tem polaridade. Então, eu posso afirmar que quanto maior a cadeia, menor a solubilidade. E se você tiver hidroxila, quanto maior o número de hidroxila, maior a solubilidade. Comparando a mesma cadeia. E a massa vai influenciar da seguinte maneira. Se eu perguntar, quem é que tem um ponto de ebulição maior? O álcool metílico ou o álcool etílico? O álcool etílico, porque tem mais carbono, então pesa mais. Então, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Então, eu tentei fazer um resumozão aqui bem prático de álcool para que o aluno tenha um lembrete e não tenha problema na hora de dar nome, ok, pessoal? Então, até a próxima.